hipocrisia. Você consegue definir hipocrisia em poucas palavras? A série de mensagens que nós reservamos para você, Ais da Hipocrisia, tenta desvendar e tenta entender um pouquinho o que Jesus quis comunicar à liderança religiosa da sua época. Mesma mensagem que Deus quer falar aos nossos corações hoje. Hipocrisia é uma palavra forte, é uma palavra que mexe com o nosso coração. O problema é que nós, hoje, ainda podemos estar incorrendo nos mesmos erros dos mestres da lei, dos fariseus da época de Jesus. E essas características que Jesus aponta de forma cirúrgica são as características que nós devemos ter em mente para que não sejamos como eles, mas sejamos servos de Deus, utilizados na obra de Deus como ferramenta aprovada por Ele. E nesse sentido, Mateus capítulo 23 nos ensina lições muito importantes a respeito daquilo que Jesus deseja de cada um de nós, especialmente de você e de todos aqueles que assumem posições de liderança, de domínio do ensino da palavra de Deus, de algum tipo de governo sobre o corpo de Jesus, sobre a igreja. Esse capítulo é muito importante porque é o capítulo de ensino extenso que está localizado na última semana de vida de Jesus. E nós vemos durante o Evangelho, principalmente no Evangelho de Mateus, que Jesus tem vários tipos de discussões com essa liderança, com mestres da lei, com fariseus, com saduceus, com a própria classe sacerdotal. Era o próprio Deus que estava encarnado em pessoa, contemplando a liderança que, teoricamente, deveria servi-lo, mas que foram os últimos a reconhecerem quem ele era, se de fato eles reconheceram. Na verdade, todos reconheceram, o povo reconheceu, as pessoas mais humildes reconheceram, mas os líderes religiosos, pouquíssimos, foram capazes de ver que, na verdade, quem estava lá diante deles era o próprio Messias, aqueles por quem eles estavam tanto aguardando. E olha só o que Mateus ele nos narra no começo desse capítulo importante. Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Aqueles que Jesus classifica como mestres da lei, como fariseus, a grosso modo, são pessoas que ensinam a lei. Os mestres da lei eram pessoas que tinham o domínio da letra, eram profissionais do texto, pessoas que, pertencentes a uma certa elite, tinham a sua vida pautada na análise textual, principalmente da lei de Moisés. Os fariseus são aquele grupo que nasce com o zelo de proteger e de defender a lei de Moisés contra os ataques pagãos. Mas esses dois grupos, Jesus coloca num grupo só, pessoas que têm a prerrogativa de ensinar a palavra de Deus, mas o aspecto do ensino, ele nunca vem dissociado do aspecto do primeiro ser, do primeiro obedecer. E esse é justamente o ponto em que Jesus quer iniciar o seu discurso dizendo o seguinte: olhem para os fariseus, olhem para os mestres da lei. Eles sentam-se na cátedra de Moisés, na cadeira de Moisés. Esse termo significa aqueles que tinham a prerrogativa de interpretar a lei de Moisés, ou aqueles que se consideravam como sucessores do grande legislador. Esses mesmos que têm essa autoposição de ensinar a outras pessoas. Mas só que cuidado, olhem para o como eles estão ensinando. Os mestres da lei, os fariseus, estavam ensinando o conteúdo da lei de Moisés. E não é à toa que Jesus diz a eles: vocês podem obedecer, vocês podem ouvir, façam o que eles mandam. Mas o ponto é, não façam aquilo que eles são. Pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. O que choca aqui é que essa liderança religiosa era uma liderança inconsistente. Da onde que vinha a sua inconsistência? Vinha da dissociação do seu ensino
com o seu próprio ser. Ou seja, eles ensinavam verbalmente, mas faziam outra coisa. Eles demonstravam ser alguma coisa que na verdade eles não eram. E é daí que vem o conceito principal da palavra hipócrita. Aquele que finge ser algo que ele não é. E qual é o perigo da liderança religiosa? Qual é o perigo dos pastores, daqueles que ensinam, daqueles que são oficiais, serem hipócritas? É que, na verdade, eles podem estar demonstrando aquilo que eles não são. Podem ser até instrumentos de bênção para outras pessoas, mas eles mesmos não conhecem, na verdade, o Senhor. Façam o que eles ensinam, mas não sejam como eles são. Em outras palavras, nós podemos dizer que o evangelho está apenas no seu falar, mas não adentrou o seu coração, e o evangelho ainda não transformou todo o seu caráter. E quantos daqueles que lideram a grande massa do povo de Deus têm problemas não de ensino, não da reta doutrina, mas de caráter e de piedade? Jesus tem uma queixa contra essa liderança, dizendo o seguinte: vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês ensinam até a doutrina certa, mas vocês não fazem, não vivem, não demonstram, não experimentam na sua própria vida aquilo que com a boca vocês ensinam. E esse, meus amados irmãos e irmãs, é o maior perigo que nós podemos incorrer como servos e como servas de Deus. Ensinamos, mas não vivemos o que ensinamos. Somos como paradoxos ambulantes. São como pessoas esquizofrênicas espiritualmente. Pensamos ser alguém fruto daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós ensinamos. Mas de fato, diante de Deus, nós não somos essas pessoas simplesmente pelo fato de nós não vivermos o que pregamos, de nós não experimentarmos aquilo que ensinamos. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. É a primeira vez no Evangelho de Mateus que Jesus emite um tipo de opinião positiva em relação aos mestres da lei e dos fariseus. Olha, o que eles ensinam está correto. Não há problema quanto à sua ortodoxia, mas a ortodoxia não vinha acompanhada da ortopraxia. E a ortodoxia desprovida de ortopraxia, ela é nula, ela é estéril e ela causa muito mais problemas do que edificação. Agora, é hora de nós fazermos uma análise. Será que nós temos vivido em fidelidade tudo aquilo que nós temos ensinado? Tá certo que é impossível nós vivermos 100% de acordo com aquilo que nós ensinamos, a santa palavra de Deus, mas será que parte do nosso coração um esforço santo de nós todo dia nos colocarmos diante de Deus à luz desta palavra que antes atinge o nosso coração, antes de nós proferirmos para outras pessoas e nos conformamos à sua vontade e nos desnudamos diante de Deus? Ou será que nós estamos muito mais preocupados em demonstrarmos a outros o que somos pelo que falamos e não por aquilo que efetivamente em Cristo somos? Você tem sentado na cátedra de Moisés? Pois é, isso pode valer como uma sinalização da sua posição social, mas diante de Deus isso nada vale, porque para Deus o mais importante não é a sua posição de autoridade, não é a sua prerrogativa como grande intérprete da lei, não é aquele que conhece muito e que domina os dados, mas é aquele que vive segundo a vontade de Deus, em piedade, em humildade, em amor. Que essa palavra possa atingir os nossos corações e nos levar a sermos cada vez mais como Jesus, que embora sendo Deus, foi obediente ao Pai até a morte, foi humilde. E esse exemplo é o exemplo que eu, você, todos aqueles que são líderes, todos aqueles que têm algum tipo de posição proeminente na igreja, precisamos imitar. Ais da hipocrisia. Nós começamos aqui a introdução e eu te vejo no próximo vídeo com a exposição daquilo que se segue. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado por ter assistido a mais um conteúdo aqui no nosso canal do YouTube. Nós temos, como Escola Didascalia, Bíblia e Teologia a seu alcance, disponibilizado a você
dezenas de cursos, centenas de aulas de conteúdo em termos bíblicos, teológicos, exegese, teologia sistemática, línguas originais, capacitação em pregação, enfim, uma gama muito grande de conteúdos para que você possa ser treinado e capacitado a ser bênção dentro da sua igreja local. Faça um teste. Aproveite a oportunidade, acesse www.didascalia.com.br. Faça a sua assinatura, nós temos assinaturas mensais e uma assinatura anual com preço muito bom para que você possa ter acesso irrestrito a todo o conteúdo que produzimos, não somente de forma gratuita, mas a todos os cursos e capacitações que nós temos produzido ao longo do tempo e tem abençoado milhares de pessoas. Faça parte da nossa escola de Bíblia e Teologia, Didascalia. O link para você fazer parte da nossa escola está aqui na descrição desse vídeo e o convite está aí. Venha estudar Bíblia e Teologia conosco, Escola Didascalia. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.